Segundo informações que estão chegando, o aumento de casos de dengue na cidade é um fato. Andréa, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Sim, nós estamos num momento de preocupação, porque todas as nossas sazonalidades, né, os momentos que tivemos ah, casos de dengue e inclusive alguns casos preocupantes, eles iniciaram assim, neste período, de uma forma mais leve, mas num número preocupante. Geralmente, os meses que a gente precisa se preocupar mais é abril, maio, mas não podemos deixar agora iniciar estes casos, ampliar esses casos, para a gente não chegar nesse período, né, de abril e maio e ter um número muito grande de casos. Nós, em 2022, tivemos 3 óbitos por dengue, muito preocupante. O ano passado nós tivemos um óbito por dengue. Então, é o momento agora da gente agir. A gente sabe que a dengue, na maioria das vezes, são sintomas leves. Algumas pessoas têm alguns dias de febre, né? E não procuram nem o serviço de saúde. Então, a gente tem esse número das pessoas que procuraram os serviços de saúde e foram testadas. Então, do início de janeiro até o dia 18 de fevereiro, confirmado, nós tivemos 5 casos. Mas depois deste período, nós já temos mais casos confirmados e estamos em investigação 35 casos aproximadamente. O que são investigação? A pessoa vai precocemente num serviço de saúde ou chega numa farmácia que tem um teste rápido para dengue, ou chega no laboratório no início dos sintomas e faz o primeiro teste, que a metodologia normalmente é o NS1, que a gente diz. Aí, nesse início, a pessoa não tem o vírus ainda mais circulando e ela pode ter, então, um falso negativo. E a investigação é testar essa pessoa até o 30º dia dos sintomas com outra metodologia, onde a gente pega os anticorpos da doença. Então, assim, quais são os casos? Nós temos aproximadamente 30 pessoas que estamos entrando em contato para ela fazer um segundo teste, que seria essa pesquisa de anticorpos, para a gente realmente descartar a dengue, que no primeiro momento não reagiu lá o teste, ou confirmar mais um caso. Então, o que preocupa também é o período de chuvas e calor, que a gente sabe que para o vetor da dengue, da chikungunya, né, da zika, é muito importante que a gente elimine o vetor, que é o quê? É ver, conhecer os focos onde esse mosquito pode colocar os ovos. No caso, a gente já sabe que é a mosquita, né, que ela vai picar as pessoas, assim, quando ela está no período da postura dos ovos. Então, ela procura um lugar, a natureza é muito especial, organizada, inteligente. A mosquita vai lá e coloca no lugar que ela sabe que em seguida vai ter água. E a água vai chegar àqueles ovos e aquele ovo vai começar todo o processo de crescimento, evoluindo até a forma alada que a gente conhece do mosquito, né? Então, neste momento é muito importante que tanto as famílias, né, nas residências, nas escolas, nas organizações, a gente vá atrás dos focos de mosquito. E o que são os focos, né? Onde pode ser? A gente conhece aqueles clássicos, né? Que é o pratinho da folhagem, né? O, o pratinho do pet, a água do gato, a água do cachorro, a calha, né, das casas, a caixa d'água, mas a gente sabe que o mosquito ele já se adaptou muito aos ambientes. Tanto é que nós temos dengue no Rio Grande do Sul, que há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, os casos que a gente tinha não eram autóctones, que a gente chama.
Não eram casos que as pessoas se infectavam no nosso município ou no Rio Grande do Sul. Eram casos que as pessoas viam porque eram militares, né, ou porque trabalhavam nas empresas. Nós tivemos casos anterior, mas eles não eram nossos. A gente dizia, classificava como não autóctones, que seriam os casos importados. Mas agora o mosquito já se adaptou, não tem mais aquela teoria que no frio a geada mata, não tem mais isso porque ele está bem adaptado aos lares, né, à parte interior das casas. Andréia Santos, chefe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. E o que eu faço com as minhas bromélias? Pois é. A gente sabe que o problema ele é geral. Além das folhagens, né? A gente tem o ar-condicionado, a gente tem a água de algumas geladeiras. Então, o que, que a gente pede? Que as pessoas monitorem e pensem onde pode ter água parada, no meu pátio ou dentro da minha residência. As bromélias, o ideal é, então, que a pessoa monitore e vire, né? Se ela está plantada no chão, que tenha uma forma de secar mesmo essa folhagem, né? Ou com algodão, ou com água, ou de uma forma que não fique nenhuma mínima quantidade de água, porque o mosquito ele precisa de uma quantidade mínima. A gente sabe que foi encontrado focos já em tampinhas de garrafa, né? Então, o que Em é um. tampinha de garrafa, gente, Sim, ouvintes, prezados ouvintes. Tampinha de garrafa, que é uma coisa banal, de pouco tamanho, mas que se ficar virada ali para cima, ficou a água, já é suficiente. já é o suficiente, já é o suficiente. Ainda mais quando a gente está na época do calor, porque acelera esse processo, né? A gente sabe que um ovo seco no ambiente esperando por água, ele pode ficar mais de um ano. Então, mas se vem o calor e a água, esse processo acelera tanto que em poucas semanas a população de mosquitos multiplica muito rápido. E se um destes ovos ele já tem o vírus da dengue dentro, quando ele for um mosquito na forma alada, ele já vai estar contaminado e quando, né, no caso das mosquitas, for picar as pessoas, já vai deixar o vírus. E em 300 metros, numa manhã, ou num fim de tarde, ela vai tranquilamente. Nesses 300 metros, dependendo da área urbana, quantas residências a gente tem? Quantas pessoas, né? Então, o que, que a gente pede? Além de eliminar o foco, a gente pede que as famílias usem repelente, principalmente nas crianças e idosos, porque a gente tem os sintomas clássicos de dengue, né? Que daqui a pouco eu posso reforçar. Mas o idoso e a criança, ou uma pessoa com uma outra comorbidade, pode ficar um pouco confuso. E a pessoa pode estar com dengue, mas a família não percebe, porque não são aqueles sintomas clássicos. Então, as famílias que têm criança pequena, idosos ou pessoas com comorbidades, diabetes, cardíaco, transplantados, né, e N doenças que a gente sabe que muitas da nossa população tem, né, que essas famílias usem tela nas janelas, que no fim do dia feche a casa, que essas pessoas usem o repelente, principalmente de manhã cedo é a circulação desses mosquitos, a ação deles é maior a partir das 6 horas da manhã e no fim do dia. Então, nesse momento, está indo para o trabalho, está levando a criança para a escola, usar o repelente. E depois reforçar o uso do repelente durante a atividade física, né? Na hora que vai buscar, se é uma criança pequenininha, ela já vai para o pátio, ela vai ter uma atividade na rua, e depois ela vai vir caminhando para casa, ou vai vir num transporte coletivo, mesmo de carro, a gente vai circular com ela em alguns ambientes, mais escuros ou não, usar o repelente, levar no carro e, ó, vamos colocar repelente de novo, porque já deve estar passando a eficácia. E tem repelentes liberados pela Anvisa para várias faixas etárias, que gestantes pode usar, bebês pode usar. Então, a pessoa que está trabalhando na zona rural ou na cidade, na área externa, ela tem que usar proteção de roupa e mais o repelente. Então nós temos, na verdade, dois movimentos. Um é preventivo, não deixar a água para não criar o mosquito, mas ele, em se criando adulto, a gente pode se proteger com o repelente, usar o inseticida no ambiente Isso. fechado e a vacina.
A vacina, ela ainda não está disponível para toda a população. Em algumas cidades que foram elencadas pelo número de habitantes, pelo número de óbitos, né? Crianças de 10 a 14 anos, então, foram o grupo prioritário e realmente é um grupo que agrava muito rápido. Nós tivemos um óbito ano passado nessa faixa etária. Então, essa foi escolhida. O Ministério da Saúde fez uma estratégia, calculou o número de crianças nessa cidade, só que a procura não foi suficiente, então ela acabou distribuindo para outros locais. Cachoeira ainda não foi contemplada, a gente não tem previsão, já fizemos esse contato, mas talvez se tenha uma nova redistribuição, a gente, por ter situação de óbito já no município, talvez em algum momento a gente seja contemplado. Bom dia, Andréia. Não tem vacina para cobrir todo o território nacional, porque é um problema da produção, compra, o que o Ministério da Saúde justifica se estamos com uma epidemia tão grande de dengue num país tropical? Quando a estratégia foi de compra, o laboratório não tinha quantidade para entregar. Então, foi pensado no grupo onde ocorreram mais óbitos. Nos últimos 10 anos, foi nessa faixa etária que tiveram mais óbitos, né, de dengue. Então, se priorizou os municípios com casos graves e número de habitantes e dentro dessa faixa etária. Por enquanto, é essa. Eu estou surpreso aí, André, que os idosos não estão incluídos, porque talvez eles, como chegaram a ser idosos, eles já se imunizaram naturalmente, não sei. É que tem uma das vacinas que estava em negociação, que a faixa etária é dos 5 anos aos 59 anos. Os idosos e os bebezinhos, eles nem são contemplados ainda, porque o tipo de testes e provas ainda não tinham realizados, né? Então, o que a gente diz? Que essa população, que é as principais, a gente vai agir combatendo o mosquito. É mais barato e é mais acessível, porque todo mundo pode ir no seu pátio, todo mundo pode ir atrás da sua geladeira, todo mundo, os que têm ar-condicionado, pode olhar se tem foco, né? É mais fácil do que depender, né? Claro, tem pessoas que talvez tenham condições de comprar na rede privada, né? A vacina, nem todas estão disponíveis, não existe assim mais num volume para a rede privada comprar também. E antes, né, eu quero só dar um recadinho para mim não esquecer, assim, ó, são 3 recados importantes para as pessoas na suspeita de dengue. Aí eu falei no início aqui que muitas pessoas têm dengue e nem ficam sabendo, né? Então, nem procuram serviço de saúde, não realizam teste, não estão nas nossas contágios ou nas estimativas. Mas a gente também tem que lembrar que as pessoas na suspeita de dengue têm que iniciar a hidratação de uma forma bem eficaz. O que é hidratação? Qual seria a hidratação em casa? Água. Toma água. Suspeitou que está com dengue, ficou sabendo que o vizinho está com dengue, ou que no seu bairro tem mais casos de dengue, iniciou com febre, né? A febre ela é de 2 a 7 dias, a média são 5 dias. Dor no corpo, náuseas e vômito, pode apresentar dor no corpo, dor nas articulações, exantema, que a gente diz que embolou a pele, ou teve petequias, que é um pouquinho mais, parece que são pequenos extravasamentos de sangue na pele, ficou tonto ao levantar, né, que a gente chama de hipotensão postural, ou fez um hemograma porque não estava se sentindo bem e baixou muito as plaquetas. Esses são sintomas assim, ó, de alerta para dengue. Nem sempre a pessoa vai precisar ter o teste, o exame de dengue ali confirmando, para no sistema de saúde, tanto na rede pública ou privada, ele já iniciar o tratamento como dengue. Então, a ideia é que a pessoa também, na suspeita de dengue, inicie a hidratação, não se automedique. Tem medicações que comprometem muito, pode acelerar alguma hemorragia, então não se automedique e procure os serviços de saúde o mais
né, perto que tenha, ou o seu médico da família, que está acostumado, ou a unidade mais próxima, ou se tiver sinais de alarme, porque as pessoas podem evoluir muito rápido. Né? A dengue, a gente tem 30 dias para investigar laboratorialmente, porque vai ter os anticorpos ali. A gente tem alguns casos de investigação que são sintomas leves aqui em Cachoeira. Mas, em algumas situações, em 5 dias, a pessoa vai para a UTI. Né? Porque os órgãos internos ficam comprometidos e a gente pode ter sangramentos bem importantes. Então, sinais de alarme quais são? Dor abdominal, né? Essa tontura, né, que a gente chama, hipotensão postural, vômitos persistentes, diarreia, sangramento de mucosa, escovou os dentes e já está sangrando o nariz. Né? Algumas mulheres não estão no período menstrual e sangram. Então, estes são sinais que às vezes não estão junto com dor e febre, mas que tem que procurar o serviço de saúde o mais breve possível. Então, esses são também 3 recadinhos que eu não queria esquecer de falar, que as pessoas na suspeita de dengue já carreguem água, tomem chá, se não consegue tomar muita água, mas o ideal é água e pode ser água aos poucos, né? Não precisa tomar, porque a gente estimula, se a gente toma 2 copos ao mesmo tempo, a gente estimula e acaba indo no banheiro mais cedo. Se a gente toma aos poucos, as células vão absorvendo, a água é melhor absorvida por todo o nosso metabolismo, né? Então, a gente tem que bater. Tem três coisas importantes que a gente tem que fazer no combate à dengue. Eliminar o foco do mosquito, usar a forma de prevenir, tela, barreira em casa, fechar a casa mais cedo, limpar o pátio e não se automedicar, se hidratar. Então, são essas coisas, se a gente não previne a dengue, pelo menos a gente previne a forma mais grave. Né? A gente tem... A gente fica pensando, Andréia, e é muito importante reforçar, tu até comentou, ficamos pensando que o Rio Grande do Sul, quando chega os meses de inverno, os insetos desaparecem. Todo tipo de inseto, mosca, mosquito, barata, formiga, aranha, enfim. E eles só voltam lá em setembro, quando vem a primavera. Mas o ovo que a mosquito deposita, sobrevive o inverno todo, né? Sim, o mosquito ele sobrevive muito tempo até ele ter uma condição de eclodir e começar toda a evolução. Mas nestes meses, né, que a gente está dentro de casa, que está frio na rua, o mosquito está ali dentro também. Ele está no calorzinho, né, que a gente chapa faz. Do fogão ali, ele está perto na cozinha, ele está perto da lareira, ele está no ambiente aquecido do banheiro. Então, a gente não tem mais como dizer que a gente pode diminuir um pouco aquela aceleração, né, da evolução do ovo até o mosquito, mas a gente tem sempre um número significativo. Porque mesmo no inverno, há dias que a temperatura se eleva. Temos muitos casos que em pleno julho, em pleno agosto, 1 ou 2 dias de calor excessivo, que pode ser o suficiente para que esses ovos que estão congelados eclodirem. A gente teve nos meses que tivemos um volume bem grande de casos, maio já era frio. Só que antes, né, ali nos meses um pouquinho antes, abril, março, a gente teve aqueles calores. E o que teve? Teve muitos mosquitos circulando e conseguindo picar e contaminando várias pessoas nesses 300 metros, que ele anda em pouco tempo. Então, refletiu lá em maio. Teve semanas que nós tivemos 70 casos numa semana confirmados de dengue. Então, a gente tem todo início de ano se preparar para prevenir, para lembrar da dengue. A gente sabe que tem várias outras doenças importantes. Vai lembrar que a dengue, infelizmente, veio para a Cachoeira e ficou. A gente pode ter anos com menos casos, anos com mais casos, mas é o reflexo da ação de todos. O setor público não vai conseguir chegar na parte que é de cada um, né? Individualmente, cada família, cada empresa, cada escola, cada órgão, cada setor, o proprietário da casa que não está lá na cidade, que não está aqui em Cachoeira, no caso, que sabe que tem um terreno, os donos de clubes,
as organizações, os presidentes dos clubes que têm as piscinas, né? Então, são várias questões que estão envolvidas no combate à dengue. Muito bem. E o nosso convidado de última hora, o que tu acha disso, amigo? Roberto. Vamos lá, Beto. É que- Tu imagina, agora o inverno gaúcho não mata mais o mosquito. Não, E agora, até porque tia? nós não temos mais inverno. Bom, em primeiro lugar, bom dia, né, a todos, né. Eu acho assim, ó, eu vejo com muita preocupação, né. Nós temos uma questão das pessoas negando a vacina. Tem um negacionismo de vacina, né, tem um negacionismo de prevenção de saúde, sabe? E isso é muito preocupado, porque nós estamos retrocedendo, né? Esses dias eu estava vendo, já tem pessoas crianças com coqueluche, né? Tem criança com sarampo, sabe? E essas coisas são muito assim que tu vê, ainda tem pessoas assim que põem lixo na rua, né? Sim. Tem o container, mas o pessoal vai lá e põe comida para os cachorros na rua, sabe? As pessoas põem sofá nos containers, põem um Isso. monte de lixo. Bem lembrado. O problema, às vezes, né, relacionado aos domicílios, as pessoas revisam o seu pátio, revisam a sua casa, né? Se já fizer isso, já é muita coisa. Mas na hora de colocar o lixo, coloca descoberto, né? Numa parte, aí vai chover, aí acumula água. Então, não coloca no dia correto, coloca muito antes, fica exposto até a empresa vir recolher. Isso também é um problema. Os lixões, as pessoas acham que qualquer terreno ou estrada que não tem muita circulação pode ser um lixão ao céu aberto. Então, isto prejudica muito o nosso município e ele compromete muita doença zoonótica, que a gente chama, que vai ter um vetor que vai picar uma pessoa, né, que a gente vai receber Que essa vai doença expandir. a partir dos ratos, mosquitos, né? Então, é bem preocupante.